podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu tenho o privilégio de receber o Carlos Evangelista, ele que é presidente do conselho e cofundador da ABGD. Carlos, que privilégio conversar contigo. Essa conversa foi mudada algumas vezes por causa da agenda, mas chegou o momento da gente conversar um pouquinho sobre a tua história. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza da tua presença. Imagina, Mauro, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Finalmente conseguimos nos encontrar para fazer aí a nossa famosa conversa. Carlão, a gente olhando a tua história, você é um jovem experiente. Obrigado pelo jovem. Eu vejo aqui que a tua primeira formação foi em engenharia. Você gostava de matemática? O que te levou para a engenharia? É verdade, eu me formei em engenharia em 89, né, no século passado. Muita gente não havia nem nascido ainda. E eu sempre tive o pensamento meio cartesiano, né? Então, quando era criança, eu queria ser cientista, gostava de fazer coisas diferentes, gostava de qualquer coisa que levasse você a descobrir alguma coisa. E na hora que chegou a idade do vestibular, na minha época a gente prestava vestibular muito cedo, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu achei que engenharia elétrica era o que melhor encaixava. Eu montava aqueles kits, comprava no jornal aquelas revistas, tentava montar, não funcionava nenhum. Não Mas conseguia. Você montava. Aí ia lá na Santa Efigênia, comprava os componentes, montava, me divertia, gostava do assunto. E aí fui cursar engenharia, um curso bastante difícil, mas acho que é o que melhor se adaptou ao meu perfil. Depois fiz várias outras coisas, mas sem dúvida a minha cabeça é cartesiana. E tinha alguém na tua família nessa área? De engenharia elétrica, não. Meu pai era agrimensor, né? É agrimensor. E depois a minha irmã também fez engenharia de saneamento. Mas antes disso não teve muita interferência no que a gente escolheu. Aí, seguindo na jornada da vida do Carlos Evangelista, a gente vê também que você fez Direito, depois MBA em Marketing e lá atrás a formação militar também aparece na composição da tua vida. O que explica essas múltiplas escolhas? Eu tenho uma formação bastante heterogênea, né? Sim. Teve um filme uma vez que chama A Força do Destino. O cara vai lá, entra na Força Aérea, quer pilotar avião, e aí ele pula as barreiras, corre, pista de corda, dá tiro, né? Eu era adolescente e olhava aquilo e falei, não, que legal, quero fazer isso, né? Mas naquela época não tinha informação, não tinha internet, não tinha nada. Tinha no máximo alguém conhecia, você perguntava aqui, perguntava ali. Então eu queria fazer aquilo que eu vi no filme, mas eu sabia que era alguma coisa das Forças Armadas. E aí eu falei, olha, vou me inscrever aqui na Academia Militar de Agulhas Negras, vou me inscrever na Escola de Sargento das Armas, né? Tava meio perdido. Até que eu descobri que por eu ter feito o primeiro ano de faculdade, no ano que eu me alistei, eu automaticamente era encaminhado para o CPUR. CPUR é Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Então lá faz a seleção, corre, faz barra, flexão. E eu treinei, né? Eu falei, beleza, eu quero entrar, vou treinar. Comecei a treinar. Daí na hora que chegou o meu dia, eu fui super bem. Caramba. No teste físico, depois teve um teste escrito, teve o teste psicotécnico, um monte de teste. Aí quando eu vi, eu estava no CPUR, em 1985. Que foi uma das experiências mais interessantes que eu fiz na vida, super legal.
Dei muita risada, me diverti muito, aprendi um monte de coisa, tratamento d'água, ponte, estrada, explosivo, dar tiro, caçar, todas as coisas que adolescente gosta, né? Apesar que já estava com 19 anos na época. E muitos amigos. Os amigos que eu tenho lá, a gente mantém amizade até hoje, se encontra, sai, ri, lembra a velha época, etc. O mais difícil no exército não foi fazer o exército em si, né? Fiquei lá 2 anos. Foi voltar para a vida civil. Porque as saudades, né? Daquela época de correr, de ver os amigos dar risada, de marchar, de tarefas, de exercícios, ficou para trás, né? E eu voltei para a faculdade, no 2º ano de engenharia da Mauá, e todo dia ficava pensando, pô, eu podia estar acordando junto com o sol e correr, podia estar dando tiro agora, podia estar nadando, né? Aquelas atividades todas diferentes de você estar numa sala de aula, estudando, vendo equações, integral, derivadas, completamente diferente. E que lembrança que você tem, Carlão, do primeiro momento quando você chega lá no CPUR? Você fez em São Paulo, lá em Santana? Em São Paulo, lá na Alfredo Pujol, isso, Santana. Zona Norte. Bom, você aprende várias coisas no Exército, né? Uma delas que você aprende é o companheirismo. Então você vê que todo mundo é igual. Não importa se um é mais forte, se outro é mais fraco, se um é mais alto, mais baixo, se é branco, preto, amarelo, não importa a cor, não importa a região, nem a língua. Todos são iguais. Então as regras são as mesmas para todos, né? Os objetivos são os mesmos e as ferramentas que te dão para atingir os objetivos são iguais. Então tem uma coisa chamada meritocracia. Se você se dedica mais e atinge melhores resultados, você é agraciado por isso. Se você vai pior, as pessoas te ajudam a melhorar seus resultados e mostram por quê. Tudo isso dentro de um ambiente de muita disciplina, né? O pessoal assusta vendo um filme, aquele negócio, aquilo está meio estereotipado, né? Mas nas Forças Armadas isso é feito de uma maneira tal que você se sinta bem em não só você, mas toda a equipe que está com você atingir um objetivo comum. Então isso é uma lição muito forte que as Forças Armadas deixaram para mim e para os amigos que fizeram. Então por isso que eu sempre incentivo, né? Incentivei meu filho, incentivei meus primos, meus amigos, todo mundo que eu podia. A minha filha levei lá aqui em Campinas para ver se ela queria fazer, ela olhou, gostou, acabou não fazendo. Mas eu dei a possibilidade deles fazerem, ficarem 1 ano, 2, 3, depende do curso que você segue lá, você pode se profissionalizar, né? Se é a carreira toda. Isso é para quem gosta mesmo de seguir a carreira, não era o meu caso. Ou fazer só um curso de entrar lá como dentista, ou como médico, ou como psicólogo, ou no CPUR, como eu entrei, e você fica algum tempo lá e sai oficial. Pode continuar ou não, dependendo de onde você colocar as suas fichas, né? No meu caso foi muito interessante. Voltei e aí terminei a faculdade, eu cursei o CPUR em 85, fiz o estágio em 86 e terminei a faculdade super jovem em 89. Sem dúvida. Qual é o peso da tua família? Você falou um pouco dos teus filhos, já deu para entender que você tem 2 filhos. Qual é o peso da tua família, do teu pai, da tua mãe na tua formação? Como é que era isso na rotina da casa onde você vivia? Olha, eu acho que eles não influenciaram, em que pese que meu pai era topógrafo, né, engenheiro agrimensor, naquela época a formação era diferente, nunca teve uma interferência, faça isso, faça aquilo. O Exército, por exemplo, ninguém na minha família toda queria que eu fizesse, né? Vinha aquele famoso, vai perder 1 ano na vida, não sei o que lá, mas eu estava determinado, né, a fazer as Forças Armadas, porque eu queria aquela experiência, eu queria aquele desafio, eu queria passar por tudo aquilo que eu vi no filme. E todos foram assim, não faça isso, você já está na faculdade, né? Você tem que acabar, naquela época tinha isso, né? Sim. Você tem que se formar logo, para arranjar um emprego logo. Então, eu não senti essa interferência na minha formação, nas minhas escolhas. Pelo menos, para mim, isso não aconteceu. Mas foram escolhas que te levaram a várias conquistas. Isso eu acredito que tenha uma importância lá, até no sentido de orgulho dentro da tua família, né? Do que você conquistou ao longo da tua vida. Assim, claro, tudo que eu conquistei ao longo da minha vida eu devo ao conhecimento. Sempre. Eu sempre gostei de estudar, me aprofundar. Depois de me formar em engenharia, eu fiz uma pós-graduação em comunicação de marketing. Depois eu fiz MBA em marketing na USP. Depois eu fiz direito, comecei do zero, fiz mais 5 anos de direito. E alguns outros cursos que eu nem lembro aqui. Um dia minha esposa falou, se você inventar mais alguma coisa, não precisa nem voltar. Aí eu brincava, não, eu acho que vou fazer medicina. Já pensou? Que são 6 anos, senão até mais que era interessante. Né? Porque o conhecimento ele não ocupa espaço.
No entanto, ele ocupa tempo e dinheiro, né? Recursos, né? Toda vez que eu sentia uma atração, uma possibilidade de estudar, me aprofundar, eu não teve problema nenhum. Inclusive foi isso que me trouxe para a área de energia, né? Eu trabalhei com energia na Ericsson, né? Depois até a gente pode voltar nisso. Mas não, fica à vontade. Eu tive a sorte de ter uma experiência profissional muito heterodoxa, digamos assim, né? Logo que eu me formei, eu fui trainee na ROD. Tinha um programa de trainee complicado lá na época, você tinha que fazer um monte de testes, etc. E aí eu fui lá um dos 15 caras aprovados no Brasil inteiro, e aí fui ser trainee da ROD. E aí eu fui lá entrar, eles fazem vários cursos, eles investem muito no profissional. Isso foi muito bom para mim, porque eu era muito jovem, né? Já tinha formação militar, estava formado numa faculdade de primeira linha, mas absolutamente inexperiente, como todos nós, né? Mas lá na ROD eles faziam um treinamento muito bom para esses profissionais recém-formados, né? Que ainda estavam ingressando no mercado. Mas logo assim, no primeiro ano, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Apesar de ser uma excelente empresa, ter todos os benefícios de engenheiro recém-formado, um salário bom para quem está iniciando como engenharia, eu falei, primeiro eu senti a vontade de voltar para o exército, né? Olha só. Mas eu já tinha trabalhado isso na minha cabeça, sabia que ia seguir a carreira civil. E segundo que eu não me enxergava lá trabalhando, trabalhava na Rodia Têxtil, em Santo André, né? Na área de engenharia. Aí eu pedi demissão. Fui o primeiro trainee, não sei quantos anos lá, pedi demissão dos melhores cursos de trainee que tinha no Brasil na época, por não me sentir. E aí abri minha própria empresa. Olha. Saí, abri a minha própria empresa, com alguns outros colegas. Um deles era um ex-colega da Mauá, de engenharia. A gente abriu uma empresa de vídeo. De vídeo. Na época, o vídeo era tudo analógico, né? Mas tinha algumas coisas vindas na área digital. A gente tentou montar, acho que chamava Vídeo Engenharte. Lembrei o nome. Faz tempo. E aí, mas o vídeo não dava muito, a gente queria produzir algumas coisas diferentes. Eu tinha um colega que era formado em cinema, que tinha feito a faculdade de engenharia, parou no meio, foi se formar em cinema na Inglaterra, voltou. Era esse pessoal, 5 caras. Mas não deu muito certo. No entanto, um dia, lendo um artigo no jornal, né, eu tinha mania, até hoje, né? Mas hoje não mais no papel, mas na época eu lia o jornal no papel. Lia 2, 3 jornais, gostava de ler jornal, ler notícias que me interessavam mais. E eu cacei uma notícia que tinha um cirurgião procurando umas ferramentas no Brasil para fazer cirurgia. E tinha uma empresa que tinha feito uma placa que conseguiria capturar, etc. Bom, eu fui visitar os caras lá em Santana, atravessei a cidade, e conversa vai, a gente resolveu montar um produto para oferecer para os cirurgiões plásticos brasileiros que fazia a cirurgia plástica no computador. Hoje qualquer celular faz. Olha só, meu Deus. Em 5 minutos. Mas em 1993, não tinha nem câmera digital. Era bem difícil fazer isso. Você capturava com targa, você tinha que instalar placas dentro do computador, filmadoras de alta definição que não tinham onde vender. Demorava 1 hora para você fazer uma rinoplastia, um nariz. É uma coisa bem complexa. Mas fez um grande sucesso. A gente montou software. Eu fui programando, eu tinha um sócio, um colega super talentoso em programação. Tinha um pessoal que fazia o hardware, né? Era hardware mais software. E a gente começou a vender isso. A gente vendeu na Alemanha, vendeu no Japão, fui para a China, né? Eu fui chefe da missão brasileira de exportação de software do Brasil na China. Caramba. Hoje todo mundo vai para a China, mas em 1994 não tinha nada na China. A China não era nem potência. Exato. E aí eu aprendi um pouco o que é ter uma empresa, cometi todos os erros que a gente comete quando faz uma startup, todos os acertos, nem sabia que estava acertando, porque não tinha feito marketing ainda, né? Então as coisas eram meio na intuição. Então fomos para o Globo Repórter, eu fiz cirurgia plástica da Rita Lee, para o Globo Repórter, aparecemos no Fantástico, na revista Veja, primeira cirurgia plástica feita online no Brasil, né? Tudo em 95, então eu era muito jovem. E gostava de desafios assim, e achava o máximo isso. E você ia nesses trancos, a gente foi amadurecendo, né? A gente fazia, depois evoluímos para trocar cabelo, né? Então aquele software que, acho que hoje não tem mais, né? Mas naquela época de fazer sucesso nos shoppings, de trocar cabelo, era a gente que desenvolveu aqui no Brasil. Depois eu vendi a empresa, saí. E aí fui seguir carreira nas empresas mesmo. Essa foi a minha primeira experiência como empresário. Começou daí. Você vê, isso cabeça de engenheiro, né? Exato. Desenvolver software, desenvolver hardware, ir para o mercado, fazer uma coisa que ninguém está fazendo. Esse era o negócio na época. E dava dinheiro, né? Não fiquei rico,
Mas... Porque eram muitos sócios, né? É. Mas dava dinheiro. O primeiro congresso que eu fui foi naquela época, né? Que eu lembro até hoje. O carro foi emprestado, emprestei o terno, que eu não tinha terno. Uma mesa, o nosso stand era uma mesa de ping-pong. Liguei para o dono do congresso pedindo para ele fazer de graça para a gente, que a gente não tinha dinheiro para comprar um local no stand, e foi lá em Campos do Jordão. E aí um dos amigos que tinha casa no Campos do Jordão, liguei para ele se ele podia emprestar a casa pra gente, que a gente não tinha dinheiro pro hotel. Então não tinha dinheiro pro congresso, não tinha roupa, não tinha carro. E esse amigo que emprestou a casa acabou depois sendo sócio, gente. Esse foi o quinto sócio. Que bacana. Carlão, ouvindo um pouco dessa tua história, claro que aqui a gente não vai conseguir esgotar a tua história, mas me parece que 2 palavras te moveram: ousadia e coragem. Porque você estava muito bem empregado no melhor programa ou num dos melhores de trainee, decide sair porque não estava satisfeito, abre o negócio, consegue o sucesso, vende e vai. Qual é o peso dessa ousadia, dessa coragem, até a gente olhar para a BGD? E voltando até um pouquinho, você já tinha a engenharia, mas as energias renováveis, em que momento que elas surgem na tua vida? Eu tive a sorte, eu até citei aqui um pouquinho, de trabalhar em empresas diferentes, grandes e pequenas, né? Desde startup de fundo de quintal até multinacional líder de mercado, né? Quando eu saí dessa empresa, vendi minha parte para os sócios, eu tentei algumas coisas assim, no mercado, fiquei acho que pouco tempo numa empresa, mas eu logo fui para Ericsson Telecomunicações. A Ericsson vendia equipamentos naquela época, ela era líder de infraestrutura na área de telecomunicações, né? O pessoal conhece mais pelo telefone celular na época, mas ela era forte e é ainda hoje em infraestrutura para telecom. E eu entrei na área de serviços, eles precisavam abrir a área de serviços, não tinha ninguém na área de serviços. Então eu fui o primeiro funcionário de serviços na Ericsson, ali perto da Marginal Tietê, né, em São Paulo. Era no Jaraguá? Tietê. Ah, no Tietê. Lá para Zona Norte de São Paulo. Então eu fui para abrir a área de serviços, quando entrei era só eu. Quando eu saí, acho que tinham 170, 175 pessoas. Eu fiquei acho que 4 ou 5 anos na época para desenvolver a área de serviços. Ali eu aprendi muito, né? Porque como é uma empresa muito grande, qualquer ideia que você tem, alguém em algum lugar do mundo da empresa já pensou naquilo, já fez, etc. Então eu comecei a interagir com várias pessoas, fui desenvolvendo todo o material para mostrar o serviço. A gente pegou, eram 8 serviços de telecom na Suécia, trouxemos e adaptamos para o Brasil, né? Tem particularidades na Suécia que não tem aqui e vice-versa. E a gente começou a ofertar serviço. E naquela época era muito comum você vender o equipamento e dar o serviço. E o que eu tentei fazer com o pessoal de vendas, a gente teve sucesso, não, nós vamos fazer o contrário, nós vamos vender o serviço e dar o equipamento. Os caras queriam me matar, né? Claro. Os caras olhavam e disseram, esse cara, moleque chegou agora, aí tá querendo fazer o quê, né? E eu sempre fui o mais novo de todos os lugares que eu estava, eu sempre era o mais novo, né? Só agora na BGD que eu sou o mais velho, né? Somos. Mas nas outras empresas eu sempre era o mais novo, era o garoto, né? É bom porque eu ficava adquirindo experiência do pessoal mais experiente. Agora que a gente, da turma dos mais velhos, é o contrário, a gente tenta passar, contar algumas coisas, etc. Então foi na Ericsson, era da área de sistemas de energia da Ericsson. Então as estações radiobase, para funcionar, às vezes cai a linha, né? Aí o que mantinha lá? GMG, Grupo Motor Gerador, com diesel, né? E às vezes um sistema solar fotovoltaico lá para sustentar um pouco as baterias, para as baterias aguentarem um pouco, para ficar mais tempo sem energia. Não sustentava. Hoje dá para fazer isso, mas na época não dava. Então foi aí que eu comecei a aprender um pouquinho sobre sistemas de energia, fontes, sistemas DC, etc. Eu não gostava muito da teoria, né? Eu gostava de prática. Ainda hoje, né? Eu gostava de pôr a mão na massa. É isso que me deixa feliz, meu olho brilha, né? Teoria, assim, legal, faço planejamento. Mas executar é mais legal do que você ficar calculando. Não tem dúvida nenhuma disso. Da Ericsson, eu recebi uma proposta interessante lá para ser diretor de uma outra empresa lá, trabalhar com os portugueses, né? Na época isso me seduziu. Se fosse hoje eu nem ligava. Tô ótimo aqui, só porque vai mudar um cargo, né? Vai ser diretor, aquele nome, que é o diretor na frente. Mas como eu era muito jovem, né? Então esse chamamento me deu assim, nossa,
Dá pra entender. Hoje eu não ligo mais para isso, mas na época é natural. Legal. Então eu saí de uma grande empresa em que eu não precisava vender nada, o próprio nome dela vendia, e fui para uma empresa portuguesa de consultoria que eu precisava vender, eu precisava explicar o que a gente fazia, né? Aliás, a empresa portuguesa de consultoria já é uma piada logo de saída, né? Pronto. Já era uma piada pronta. E é assim que eu ganhava os clientes. Fazer piada, nós somos uma empresa portuguesa de consultoria, os caras já riam, né? Porque no Brasil a gente tem essa tradição um pouquinho de brincar com isso, com argentino, com português, etc. Faz parte da nossa cultura, né? Hoje não pode mais, mas na época... E aí eu fui aprender a vender. Porque isso, eu consegui ver bem essa diferença de você ter um brand muito forte, que você não precisa vender nada, as pessoas vêm e compram os seus produtos, Ericsson, né? E um nome que ninguém sabe quem é. Você tem que explicar o que você faz, mostrar o que você faz no outro país, mostrar por que você é competitivo. E aí foi enriquecendo bastante a minha experiência profissional. Então, eu já tinha sido empresário de startup, com altíssima projeção. Pena que não fiz IPO, né? Exatamente. Aí trabalhei numa grande multinacional, aí trabalhei numa pequena multinacional, e aí foi enriquecendo na área de consultoria, vender horas, vender o intangível, né, serviço, né? Põe aí em cima da mesa o que você está me vendendo. Não dá, você não consegue armazenar. Serviço é intangível. Eu tinha vendido produto, serviço, já tinha fabricado, desenvolvido software. E eu nem lembro que empresa eu fui depois dessa portuguesa. Mas eu lembro que em 2007, 2008, se eu não estiver enganado no ano, falando o porquê do curso, né? E agora eu vou chegar lá no começo da pergunta que você fez lá no começo. Eu vi que as coisas assim estavam acontecendo em termos de energia solar fotovoltaica. Eu vi uma reportagem aqui, outra ali, e comecei a achar interessante o assunto. Mas eu não dominava o assunto. Apesar de ter trabalhado com sistemas de energia na Ericsson, eu não dominava você fazer um cálculo, projetar um sistema off-grid. Aí eu resolvi fazer um curso. Tudo isso para encaixar dos cursos, né? Eu sempre gostei de especializar em coisas que me buscasse, que eu tivesse interesse. Eu fiz o primeiro curso que teve no Brasil de sistema solar fotovoltaico. Era um curso de 4 dias, desculpa, de 2 dias. 2 dias. Hoje a gente renega isso, né? 2 dias é muito ruim, mas era o que tinha na época. Claro. E era com um cara, que eu lembro o nome dele, Paulo, tá aí no mercado até hoje, um cara muito bom. Nem se falava em on-grid, o pessoal nem sabia o que era. É tudo off-grid, bateria, placa, né? Chamava de placa mesmo. E aí eu fiz o curso assim, e ali eu comecei a me interessar pelo assunto. Eu falei, interessante, eu aprendi o básico do início do princípio. Solar fotovoltaico, mas no melhor e único curso que tinha na época. 2008, 2007, acho que até antes. Precisava bater para ver o ano certo, mas eu era bem nos princípios, não tinha nada. Tinha uma empresa que vendia placa importada aqui no Brasil. Vendia placa, inversor, tudo junto. Não tinha mais nenhuma opção. Se você quisesse, você importava. Em que pese que a gente teve uma indústria, isso é uma história, né? Em 1979 a gente teve a primeira fábrica de módulos solar fotovoltaico aqui no Brasil. E por coincidência eu trabalhei com esse cara também bem depois desse curso que eu estou contando. Aí eu fui para a Bini, lá tinha um grupo setorial na Bini que estava iniciando trabalhos nessa área, né, de energia solar fotovoltaica. E aí comecei a me enturmar lá com o pessoal. Lá eu conheci várias pessoas do setor, alguns de fora, outros aqui no Brasil querendo que desenvolvesse essa área de energia solar fotovoltaica no Brasil. A gente começou a ter contato com entidades do governo, com o Ministério, com profissionais com a EPE, com profissionais que tinham de uma maneira direta ou indireta influência no setor. E nessa época eu comecei a trabalhar com aquele cara que abriu a primeira fábrica de energia solar fotovoltaica em 1979, chamada Heliodinâmica. Faliu depois, né? Sim. Acabaram com a reserva de mercado, a fábrica foi junto. A reserva não conseguiu aguentar. E era um cara assim, da velha guarda, um físico, né? Ele era, eu acho que a nacionalidade dele era argentino e polonês, né? Naturalizado brasileiro, casado com uma brasileira. Então, um cara que tinha aquele pensamento daquela época, que era enriquecer o silício, todas aquelas tecnologias, foi onde eu aprendi com isso. Por conta desse contato com ele, que a gente estava vendo algumas coisas, nós fomos convidados para abrir a primeira fábrica, aí sim, indústria de módulos solar fotovoltaico no Brasil. Era um empresário de Minas, mas a fábrica ficava em Campinas. Foi a Tecnometal.
Acho que foi em 2010 isso. 2010, 2011. Você vê, é recente, né? Recente. E aí sim foi a primeira indústria, porque lá atrás era uma fábrica, aqui já era indústria, já estava industrializado, primeira produção. Mas ela chegou muito antes no mercado. Ela chegou antes da hora, ela estava à frente do seu tempo. Então o negócio ali era importar módulo, porque para você produzir era uma coisa extremamente difícil, não fazia sentido. Saía muito mais caro, né? E a gente não conseguia competir, porque mudava a tecnologia lá fora. Para a gente mudar a linha de produção, tinha que investir alguns milhões. Então foi bastante difícil. Foi feito startup da fábrica, mas vender isso naquela época, em que a cultura ainda era off-grid, estava começando algumas coisas on-grid, etc., tudo de fora, ninguém sabia nada. Aí fizeram concorrência lá do projeto Megawatt Solar, né? Entregaram 17 propostas do projeto Megawatt Solar, que era colocar um mega lá numa universidade lá no sul. Desclassificaram as 17. Fizeram a segunda leva, mais 9 propostas. Aí ganharam lá um pessoal que não conseguiu entregar, de tão difícil, de tão incipiente que era. 2010, 2011. E as coisas começaram a acontecer. E então, aí... Não, fica à vontade. Até para chegar, de onde saiu a BGD nisso? Então, por conta desse caldeirão de coisas acontecendo nessa época, né? Primeira indústria solar fotovoltaica, as primeiras chamadas da ANEEL para fazer desenvolvimento de P&D na área de energia solar fotovoltaica, eu estava participando de tudo isso na época. Então, eu estava tendo contato com a indústria, eu estava tendo contato com as empresas, estava tendo contato com multinacionais, muito contato com a academia, né? Falar com os mestres, com os professores que tinham conhecimento aqui em São Paulo, lá em Florianópolis, lá no Ceará. Então eu acabei formando uma rede de contatos em todos esses pontos, inclusive com o governo. Por conta disso é que eu fui fundar a BGD, que é uma história que eu conto mais para frente. Por que a BGD veio, por que a gente se encontrou, né? Um grupo de empresários quis formar a BGD e estava procurando uma pessoa. Que pessoa que eles estavam procurando? Uma pessoa que tinha contato com a academia, com a indústria. Era o famoso, né? O lugar certo, na hora certa, no momento certo. Era para ser. Era para ser. Carlão, olhando para 482, que me parece que é o divisor de águas, né? Dessa história toda, 2012, salvo engano. E aí a gente olha para 2023... 11 anos incompletos ainda, né? O que explica essa velocidade e em que momento que você disse, puxa, a gente realmente, aí sim, falando diretamente da ABGD, vamos nos unir, o setor vai precisar disso? Não houve esse... Ou não houve isso assim? Não foi assim. O setor chegou à conclusão que precisaria de uma associação. Foi uma coisa mais pontual. Né? Pontual. Esse movimento todo de energia solar fotovoltaica, essa organização em associações ou em grupos de trabalho, etc., começou na ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. A gente tinha uma pessoa lá extremamente competente, que trabalhava na Dupont, faleceu já. E ele tinha uma liderança muito grande, um profissional competente, trabalhava numa grande empresa que também tinha, não sei se ainda tem, mas tinha produtos na área solar fotovoltaica na época. E juntou várias empresas para montar o grupo setorial fotovoltaico da ABINE. E isso era uma espécie de apêndice da ABINE, né? Porque para você fazer isso de uma maneira mais pragmática, você tinha que seguir alguns trâmites lá na ABINE. Mas a ABINE abriu as portas para nós e permitiu que a gente utilizasse as instalações dela, os recursos dela, até o nome dela, para tocar isso para frente. E aí veio profissionais de várias empresas grandes, né? Todo o pessoal da velha guarda estava lá. E eu era a gente fizemos a fundação do grupo setorial fotovoltaico da ABINE, já existia, já estava lá, estava na técnica e tal, e isso culminou com um trabalho que é inserção de energia solar fotovoltaica no setor elétrico brasileiro. Um trabalho escrito com profissionais, etc., com empresas de consultoria contratadas, a gente fez uma vaquinha, contratamos, o qual eu fui coordenador, fui o coordenador desse trabalho. E está escrito até hoje. É claro, agora ele não está mais atualizado, né? Muita coisa ali não se adequa. Mas lá a gente colocou o que o Brasil precisava fazer para introduzir energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Então a gente chamou especialistas, as próprias pessoas ali escreveram, eu escrevi um pouco, cada um escreveu um pouco, juntamos tudo num trabalho, fizemos uma editoração profissional e publicamos o trabalho. O trabalho está publicado, permanece até hoje com o carimbo da ABINE.
Então eu estava no centro do furacão Entendi. quando isso aconteceu. Quando foi encaminhado também a minuta e o projeto da 482, parte disso saiu lá de dentro desse grupo setorial da ABINE, né? Que era exatamente a micro e mini geração. O pessoal não sabe, mas a geração distribuída é antes disso. Já existia, só que para grandes usinas, né? 30 megas, né? Já estava lá especificado. Eu não lembro a lei, mas foi antes de 2012. Se não me engano, foi 2008. Olha só. Eu tenho medo até de chutar o ano errado. Acho que foi até antes. 2005 já estava a regulamentação da geração distribuída, mas não micro e mini geração. Era geração distribuída, para ligar na rede de distribuição. O que aconteceu em 2012 foi a regulamentação da micro e mini geração de uma maneira tal que fosse fácil você se conectar na rede. Qualquer um pudesse conectar, tentando seguir o que estava acontecendo nos outros países. A discussão da época era se ia ser feed-in tariff ou net metering. A primeira coisa quando faziam essa pergunta é o que é feed-in tariff e o que é net metering. Então era isso, a gente discutia isso, o que é um, o que é outro, quais as vantagens. E aí o setor do governo decidiu, e acho que foi acertado, que por causa da tributação no Brasil e por causa de vários outros fatores, a melhor solução para o Brasil era o net metering, compensação. Porque para a gente fazer a venda de energia, como era feita na Alemanha, né? Isso é extremamente complicado. Problemas de tributação, de impostos, de estados diferentes, né? São várias Alemanhas dele. Então, empacaria nisso. Já é difícil hoje, imagine se fosse feed-in tariff. E deu certo. Foi crescendo de uma maneira bem orgânica, né? Bem devagarzinho. Eu lembro que a gente olhava mesa a mesa. Tem 10 sistemas, né? No mês seguinte tinha 20. Né? 100% do crescimento. A gente se abraçava. Nossa, que sucesso! Temos 20 sistemas. Faltava só chorar. Porque a gente realmente ficava feliz, porque era uma coisa nova. Ninguém sabia fazer. Até os experts no assunto e o pessoal de primeira linha que estavam ouvindo isso, não sabia fazer também. Sabia porque tinha estudado fora ou fez algumas coisas fora, mas nunca tinha colocado a mão na massa, feito ali no Brasil uma conexão numa distribuidora brasileira, ver todos os trâmites, como é que era. Ninguém sabia fazer. E mesmo tinha que consultar os modos, tinham várias, ainda tem, né? Tecnologias diferentes, inversores diferentes. Ele tem proteção de alinhamento, eu não tenho. O que é proteção de alinhamento? Eu nem sabia. Eles te falavam isso para a distribuidora, pedir uma conexão, cara, o que é? Você está querendo conexão? Não pode. Não pode, claro, está regulamentado aqui, tem a 4.2. Não, isso nem a distribuidora sabia existir. E quando eles viam que estava escrito, falaram, não, isso vocês vão matar o cara, porque se estiver fazendo manutenção, tiver só, aí você tem que explicar que o inversor já tinha essa proteção, mas a gente não sabia também, a gente tinha lido que ele tinha, acreditava, era tudo muito incipiente. Tudo assim, você vai pegando um pouco de informação e foi aprendendo, e foi melhorando, e pessoas de fora vindo, e pessoas daqui estudando, pessoas daqui indo para fora, e foi uma conjunção de fatores até combinar com a 687 de 2015. Sim. Aí o mercado estava começando a criar músculos para realmente a geração distribuída acontecer de verdade no Brasil. E aí foi em 2015 que um grupo de empresários, né, que estavam dentro da Associação de Solar na época, descontentes, porque só se falava de geração centralizada, e tinha um grupo que estavam vendo o futuro. Eles perceberam, o futuro é geração distribuída, o futuro é descentralizado, né? O futuro é democrático. Não faz sentido todos os esforços da Associação do Setor estarem colocados em geração centralizada, né? Todo o esforço da associação da época, né, a AB Solar, era para que acontecessem os leilões, porque era o que o métier deles, as empresas que fundaram lá eram especializadas em leilão, em grandes usinas, então eles nem olhavam para a geração, não estavam nem aí para a geração distribuída. Então esse grupo de empresários, descontente com essa situação, resolveram fundar uma associação só focada em geração distribuída. E aí foi aí que encaixou, eu estava lá nesse momento. Eles procuravam um cara, um profissional, que já tinha tido experiência com startup, que tivesse contato com a academia, que tivesse já experiência na indústria e que conversasse bem com as empresas do setor, que estava lá na ABINE. Aí me convidaram. Eu olhei aqui, a primeira pergunta que eu fiz é, mas por que vocês não fazem isso dentro da associação de vocês? Não, a gente já tentou, não consegue, etc. Tinha lá os problemas deles lá. Então eu falei, então vamos em frente. Eu topo, é um desafio diferente. Eu não conheço profundamente a geração distribuída,
vamos juntos se aprofundar. Fizemos todo o desenvolvimento legal para fundar a associação, né? A associação é diferente de empresas, tem umas particularidades, né? Fizemos um planejamento financeiro para sustentar a associação enquanto ela não tivesse arrecadação. Não deu certo, né? Porque eu coloquei muito dinheiro no meu bolso, porque não dava para sustentar. Tem gastos, né? Tem um monte de gasto. Mas ajudou muito. Sem esses empresários não teria dado certo. Então a gente tem que dar valor a esse pessoal. Alguns ficaram no caminho, mas foi um pessoal que contribuiu. Ninguém deu para trás. Foram lá, água e tal. Porque no começo ninguém sabia o que era, né? E teve uma resistência muito grande. A academia resistiu, né? Falou, não, já tem associação. Eles falavam, não é uma associação igual. E não era mesmo. É outra proposta completamente diferente. Não tem nada a ver. Uma tá assim, a outra tá assim, né? Estavam horizontais, a gente estava vertical. Todas as fontes de energia, a gente estava focado, olha, todas as fontes de energia, solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica. Na época não tinha, né? Mas agora a gente pode falar resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde. Mas estavam todas as fontes lá, focadas em produzir energia próximo ou junto à carga. Carlão, 2015, setembro de 2015. Isso. Vocês fundam a BGD e aí ela começa. Quando você olha para o retrovisor, teve um momento assim que você, falou, isso não vai dar certo, que você pensou ou nunca passou isso pela cabeça e você tinha certeza que realmente vocês tinham um olhar do futuro? Ou nunca foi tentativa e acerto? Nunca pensei isso não vai dar certo. Nunca tive dúvidas se daria certo ou não. A minha dúvida sempre era quando que isso acontecerá? Quando só vão falar de geração distribuída? Eu não quero mais explicar o que é geração distribuída. Eu sou da época em que você falava de energia solar fotovoltaica, o cara perguntava se era para tirar foto. Né? Você mostrava os módulos lá, etc. O cara falou, não, depois que você passava horas explicando, né? Falando todas as vantagens, etc. O cara perguntava, mas vai aquecer a água da minha piscina? Isso era comum. É comum. A gente nem ligava mais. Né? Mas outro dia, olha que interessante, eu encontrei o presidente, o CEO de uma das maiores fábricas de aquecedor solar do Brasil. Se eu não me engano, Soletrol, posso estar trocando o nome, mas eles são líderes de mercado até hoje. E contei essa história para ele. Falei, lá em 2007, 2006, eu ia explicar para o pessoal, eu não aguentava, porque acabava a explicação, o cara perguntava para mim se esquentar o chuveiro dele. Se aguentava a piscina dele. Daí ele falou, ei, Carlos, fica tranquilo, porque vocês fizeram um trabalho tão bom que hoje em dia, depois que a gente explica tudo, o cara pergunta quantas lâmpadas nós vai acender com o sistema de aquecimento. Aí a gente começou a rir, né? O cliente, né? O cliente leigo, ele é curioso, ele não percebe ali no que aquilo vai ajudar. Ele percebe que de alguma maneira ele precisa ter aquilo, ele precisa se inteirar daquilo, mas ele não sabe exatamente ainda o que é. Ele só vê os módulos pretos em cima e acha que é tudo igual. Não é. Carlão, eu quero que você me responda essa pergunta com a máxima, dizer assim, tirando a modéstia. Qual é o tamanho do teu orgulho a olhar para trás e ver que a BGD deu certo, que o mercado é isso que a gente está vendo com um potencial gigantesco de expansão, que veio para ficar, e saber que você é, sem dúvida nenhuma, um dos protagonistas dessa conquista que é fundamental para o brasileiro, é democrático, como você já destacou, é fundamental para o meio ambiente, ou seja, você está ajudando a preservar as próximas gerações, e é fundamental para o Brasil como exemplo para o mundo e tudo isso. Como é que é isso dentro de você? É claro que a gente fica super feliz, né? Orgulhoso até de ter participado disso, mas é importante que se diga que eu não fiz isso sozinho. Né? Como eu sempre gostei muito de estudar e ver o que as outras pessoas estão fazendo, ver quem está liderando determinada área e como que ele tomou essa liderança, teve um cara que me chamou a atenção, entre vários, né? Mas eu lembrei de um agora, que até já falei, às vezes em algum evento, alguma palestra, alguma coisa assim. Jack Welch, que foi o CEO da GE. Foi um dos melhores CEO lá. Ele fez a GE ter um crescimento bastante considerável. E algumas vezes perguntaram para ele, como é que você conseguiu isso, né? Você se destacou
em relação a vários outros CEOs no mundo e várias outras empresas iguais à GE. Ele falou de uma maneira simples, não é tão simples assim, né? Mas ele falou, é fácil. Eu sempre procurei me cercar de as melhores pessoas possíveis, de preferência melhores do que eu. Isso eu sempre apliquei também, principalmente na BGD. Na BGD, como é uma associação sem fins lucrativos, todos os diretores e conselheiros trabalham pro bono. São pessoas que não são remuneradas. Então você tem que dar o máximo de você sem receber uma remuneração, né, por aquilo. Todas as pessoas. Então eu procurei me cercar de pessoas boas. As melhores pessoas que eu consegui contatar, convidar e trazê-las, eu trouxe para a associação. De preferência, pessoas que fossem melhores do que eu naquilo em que ela era especializada. E teve muita gente boa na BG. E tem até hoje. Eu sempre procurei me cercar de gente boa. Algumas já passaram aqui com você. Alguns foram fundadores, alguns foram e são conselheiros, muitos deles pioneiros em pesquisa, pessoas que estudaram fora, mestres, doutores, empresários, abriram empresa do zero. A maior empresa que teve no Brasil de solar começou do zero. E o cara está aí até hoje no mercado. São pessoas competentes naquilo que elas faziam. Eu procurei me cercar dessas pessoas e dar a elas um retorno para aquilo que elas deixavam dentro da BGD. O cara está trabalhando pro bono, dou o máximo visibilidade possível para ele. Eu dou holofote para ele, dou um microfone, coloco eles melhor, ajudo eles a fazerem negócios. Então, a BGD ela tem essa característica até hoje. É uma associação que ajuda as empresas a crescer e ajuda as empresas a fazer negócios entre elas, para todo mundo crescer. Ela não só suga, ela não faz isso. Ela dá oportunidade para todo mundo fomentar novos negócios, fomentar conhecimento. Não adianta conhecimento guardado dentro da gaveta. Conhecimento guardado dentro da gaveta, ele não serve, muitas vezes não serve nem para quem guardou dentro da gaveta. Ele tem que ser difundido. Se tem uma coisa nova, uma tecnologia nova chegando, ou uma maneira melhor de fazer uma coisa que todo mundo precisa fazer, divulga isso o máximo possível. Não fica escondendo. Não vou falar, eu só falo para associado. Isso é uma grande bobagem. O associado não está lá só por causa disso. Ele está lá para fazer networking, para ter conhecimento, para que as aspirações, necessidades deles sejam levadas para frente, para formar um grupo em que tem interesses comuns. São várias coisas que levam uma associação a crescer. E esse movimento que aconteceu no Brasil, ao qual eu, respondendo diretamente, me orgulho muito de ter participado, foram várias empresas que participaram. Ele não acabou ainda, ele vai continuar porque ele é muito dinâmico. A tecnologia está mudando, estão aparecendo coisas novas no mercado, aparecendo novas maneiras de fazer a mesma coisa, maneiras melhores de fazer o que a gente já está fazendo, tecnologias novas estão chegando e as coisas podem mudar do dia para a noite, né? A gente nunca sabe, o mercado mundial é muito dinâmico. Carlão, para fechar, entrevista boa é assim, passa muito rápido. Eu queria, em nome da ABGD, te dizer muito obrigado. Continue sendo esse timoneiro de todos nós, que a sua conduta realmente é exemplo a cada dia que a gente chega para trabalhar, tem isso como meta. Isso eu estou dizendo por mim, pelas outras pessoas que eu conheço do setor, nessa nova jornada também da minha carreira. E é um privilégio poder ter a sua companhia, ouvir as tuas palavras, ouvir a tua história. Esse podcast é só um aperitivo. Depois a gente grava mais, porque a gente com certeza não esgotou a história. Mas para fechar, eu queria te ouvir, assim, deixar uma mensagem, queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que você tem algumas grandes conquistas na tua vida, né? A tua família, os teus filhos e, sem dúvida nenhuma, a ABGD. Sim, eu agradeço novamente, eu fico super feliz de ver a ABGD onde chegou hoje. Ela chegou numa posição bastante interessante, desponta como é a maior associação do setor hoje no Brasil, dá para dizer até da América Latina. Tem profissionais de primeiro nível comandando no conselho, na diretoria, são pessoas altamente capacitadas, motivadas, que estão fazendo a diferença no mercado. Isso deixa todo mundo feliz. É claro, é bom para a associação, é bom para as empresas, é bom para o mercado de energia brasileiro, é bom para o mercado elétrico brasileiro e bom para o futuro, né? A gente deixa nada, fica um legado aí para as gerações seguintes que não vão pegar nada pronto, né? Elas vão conquistar o espaço delas também, vão acrescentar, agregar valor em tudo isso
e o mercado vai tomar direções distintas e com crescimentos muito grandes nos próximos anos. Muita coisa boa já está acontecendo. O pessoal fala do beabá, que é storage, né? Mas tem coisas mais interessantes ainda acontecendo, né? Como inteligência artificial, que vai mudar muito a maneira que a gente interage uns com os outros, a gente com um sistema, né, estabelecido, e como é que a gente vai montar a estrutura daqui para frente. Tudo isso vai mudar, a gente tem que estar preparado para isso. Para isso tem que estar com a cabeça aberta, e a mensagem que eu digo é: olha sempre para frente. Não fica olhando no retrovisor. Parabéns e obrigado. Quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um podcast do ABGD News. Como eu digo sempre, acompanhe as nossas redes sociais, visite o nosso site e tenho certeza que você que está acompanhando aí a história do Carlos adorou assim como eu. Até um próximo programa. Tchau para vocês. Tudo de bom. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.